Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Sou o professor Marcos André. Fique ligado no vídeo de hoje que nós vamos trabalhar os principais tópicos cobrados em citologia no Exame Nacional do Ensino Médio. Alô, galerinha! Fiquem atentos às principais dicas, porque hoje nós vamos apresentar quais são os tópicos, quais são os conteúdos mais cobrados em citologia na prova do Enem. E nós fizemos uma pesquisa de 2012 a 2018 em todas as aplicações do Enem. Quando eu digo em todas as aplicações do Enem, significa dizer que envolvem nesse contexto, pessoal, fiquem atentos, tá? Envolvem nesse contexto assuntos como cobrados no PPL, cobrados em outras aplicações como Libras. Então nós pegamos, de acordo com a nossa fonte de referência, que é o SuperPro, nós utilizamos ele como nossa referência e nós pesquisamos em todas as aplicações do Enem e encontramos no total de aproximadamente 32 itens só sobre citologia cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E um dos tópicos mais cobrados é fisiologia celular, então fiquem atentos, tá? A fisiologia celular, funções das organelas, foram 14 itens no total. O que é o ponto importante desse conteúdo? Você reconhecer as funções que cada organela desempenha. Você identificar a organela e reconhecer as suas funções. Isso é muito importante. E aí eu trouxe um exemplo da prova do ano passado. Acompanha aqui, pessoal. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado dentre as 5 esquematizadas na figura. Qual linhagem deve ser esquematizada, deve ser escolhida pelo pesquisador? É fácil. Se eu trabalho com síntese de proteína, eu preciso ter abundância de retículo endoplasmático rugoso. E não só retículo endoplasmático rugoso. Como essas proteínas serão secretadas, eu preciso ter complexo golgiense abundante. Como a taxa metabólica é elevada, eu também preciso ter um grande número de mitocôndria. Então, quando você analisa a imagem, eu preciso identificar a célula que vai ter mais complexo de Golgi, mais retículo endoplasmático rugoso e mais mitocôndria. Só que ele te deu uma sacada, porque ele trabalha aqui, ó, retículo rugoso, heterocromatina, eucromatina e mitocôndria. Então é isso que ele está trabalhando. O nucleolo é a região específica para a produção de RNA ribossômico. A eucromatina é a proporção do DNA ativo. O retículo endoplasmático rugoso é a organela que sintetiza a proteína. Então veja, para eu utilizar uma célula com alta demanda metabólica e com elevada produção de proteína, ela tem que ter muita eucromatina, muito retículo endoplasmático rugoso e muita mitocôndria. E ao analisar as 5 células disponíveis, vai ficar mais evidente para a gente a célula de número 4. E a alternativa correta seria a letra D de dado. Perceba que é um item que basta você identificar a função e trabalhar na célula qual organela está em maior preponderância, para que você possa então chegar à resposta adequada. Então, um item bem fácil do Enem, bem tranquilo do ano passado, né? Pelo menos para o aluno Bionline vai ser bem fácil, para que você possa trabalhar a fisiologia celular. Um outro componente curricular muito cobrado em biologia é justamente a membrana plasmática. E nesses 32 itens de 2012 a 2018, foram 4 itens de fisiologia da membrana. Cuidado, você precisa reconhecer a estrutura da membrana e as funções desempenhadas por ela, especialmente o transporte de substâncias. Quando eu falo em estrutura de membrana, uma bicamada de fosfolipídios na qual as proteínas estão mergulhadas, tudo bem? Toma muito cuidado com o colesterol na célula animal, com o glicocálice na região externa. Essas moléculas se movimentam, então a gente pode afirmar que é uma membrana fluida, e esse contexto reflete o modelo de membrana, que é o famoso modelo do mosaico fluido. Então fiquem atentos a essas particularidades. No que diz respeito ao transporte, a membrana é semipermeável, há o transporte passivo, sem consumo de energia, com o objetivo de igualar a concentração, como difusão simples facilitada e osmose. Há o transporte ativo, que é justamente para manter a diferença no caso da bomba de sódio e potássio.
Transporte ativo há consumo de ATP, transporte passivo não há consumo de ATP. Toma muito cuidado com a osmose, é sem dúvida alguma um dos tópicos mais cobrados, é a movimentação de água, é a movimentação de solvente, sempre para o meio de maior concentração. Então, um ambiente menos concentrado, hipotônico, ele desidrata, ele perde água e essa água se movimenta para um ambiente mais concentrado, para um ambiente hipertônico. E o Enem trouxe um item como esse em 2017. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos. O que ocorre com as células presentes no alimento preservados com essa técnica? Se eu adiciono sal, fora vai ficar hipertônico, fora vai ficar mais concentrado. Então, qual é a consequência disso, pessoal? É a perda de água. A célula vai desidratar, a célula vai perder água para um ambiente mais concentrado, criando assim um ambiente completamente desfavorável para a proliferação de qualquer outro tipo de organismo. Então, quando eu observo as alternativas propostas, a letra correta é a letra A. Letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água do interior delas. Aí eu tenho transporte passivo, eu tenho osmose, bem clássico aí, bem claro, bem definido, né? Um item também relativamente fácil. Uma outra situação cobrada em prova do Enem, cuidado, é núcleo e divisões celulares. São 6 itens de 2012 a 2018. E é importante você identificar a importância do núcleo, né? O papel do núcleo e relacioná-lo com os processos da divisão celular, mitose e meiose. A importância desses dois processos de divisão celular também é fundamental para você fazer uma excelente prova. E eu trouxe aqui 2 itens sobre isso, né? Olha lá, no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. Então, esse gene da P53 é um gene que induz o processo apoptótico, que é a morte celular programada. Olha a situação que eles vão colocar. A ausência dessa proteína, tudo bem? Então, a ausência da proteína P53 impede ou evita a indução do processo apoptótico. Essa célula não entrará em apoptose. Essa célula não entrará em morte celular programada. E a partir do momento que ela não morre, pessoal, ela vai proliferar. E a partir do momento que ela prolifera, significa dizer que ela pode gerar um tumor. A formação tumoral pode ser resultante de uma mutação do gene que codifica a proteína P53, que é um ativador apoptótico. Perceba que o descontrole da divisão celular que origina um tumor pode ser uma mutação acelerando o processo de multiplicação celular, pode ser uma mutação que está relacionada também à inibição da morte celular programada. A Marcos sempre vai ser uma mutação, a grande maioria das vezes. Embora hoje em dia nós saibamos que também há mecanismos epigenéticos que determinam o processo apoptótico, ou melhor dizendo, a ativação gênica ou inativação gênica e a formação de um tumor. Mas sempre que eu faço referência a um tumor, eu estou falando de uma mitose descontrolada, é um processo mitótico descontrolado. E isso o Enem trouxe, recentemente numa prova do ano passado. Em 2016, para a PPL, ele também trouxe um item que fazia referência à divisão celular. A figura apresenta diferentes fases do ciclo de uma célula somática, cultivada e fotografada em microscópio confocal. Na fase representada em D, observa-se que os cromossomos... Olha aqui, pessoal, em D, o que está acontecendo com os cromossomos? Lembra? Quando eu faço referência às etapas da divisão celular, a cariocinese, eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, os cromossomos estão condensando, a carioteca vai fragmentar, o nucleolo vai desaparecer. Na metáfase, eles estão altamente condensados. Na anáfase, eles vão migrar para polos opostos. Percebam que na letra D, os cromossomos estão migrando para polos opostos. A migração de cromátides irmãs para polos opostos, de tal maneira que essa migração caracteriza a anáfase. Ele quer o que está acontecendo na etapa D. E na etapa D está ocorrendo a migração, está ocorrendo a anáfase, que é fundamental. A metáfase e a anáfase são fundamentais na mitose porque dessa maneira garante a distribuição equitativa de DNA e de cromossomos para as células filhas. Olha aí uma questão de núcleo e divisão celular muito bacana, pessoal. E o outro tópico também frequente em provas do Enem é bioquímica, com 8 itens no total dos 32 analisados. É importante você compreender a função dos compostos orgânicos e inorgânicos
para os seres vivos. Carboidrato com função energética estrutural, os tipos de carboidratos, monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, tem aula, né, na minha plataforma sobre isso. A importância das proteínas estrutural, a importância dos lipídios com função energética, uma função também de isolante elétrico, isolante térmico, tem aula no canal sobre as funções dos lipídios. Os ácidos nucleicos, que também temos aula, DNA, RNA, síntese de proteína, as vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, os sais minerais, a água. Tudo isso é importante para que você possa fazer uma prova segura. E aí o cara me traz o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna. Se eu falo de cegueira noturna, já vem imediato na nossa cabecinha que é a deficiência vitamínica, especialmente uma vitamina lipossolúvel. São 4 as vitaminas lipossolúveis: K, E, D e A. E a vitamina A ela é importante para a produção de proteínas que atuam na percepção da energia luminosa. A rodopsina é uma proteína fundamental que nos permite uma visão excelente, uma melhor qualidade visual em ambientes pouco iluminados. A partir de um momento que eu não tenho a vitamina A, eu deixo de produzir a rodopsina e eu passo a ter dificuldade em enxergar em ambientes com baixa iluminação. Daí o porquê a carência de vitamina A determina problemas visuais de cegueira noturna. Além disso, a vitamina A também pode ser produzida a partir da metabolização do beta-caroteno. Então, tudo aquilo que tem cor laranja é interessante porque a cor laranja denota a presença de beta-caroteno e no teu fígado ele é convertido em vitamina A. Então, se a pessoa está com cegueira noturna, essa indicação médica, o fato, os carotenoides são precursores. Os carotenoides são precursores de vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras. Tudo bem? Então mostrei para vocês aí 5 itens do Enem, dentre os tópicos mais cobrados em citologia. Destacamos fisiologia celular, estrutura e função das organelas, estrutura e função da membrana plasmática, núcleo e divisão celular e cuidado com a bioquímica. Fique ligado nos nossos próximos vídeos que a gente vai explorar todas as áreas da biologia e te dar essas dicas super importantes para você direcionar o seu estudo para que você possa arrebentar na prova do Enem. Tudo bem? Um grande abraço, até a próxima videoaula sobre os tópicos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio.